Show me the money. Eu costumo falar muito que um bom podcast é o ápice de uma conversa legítima. Ou seja, uma conversa que você queria muito fazer, você faria de qualquer jeito, num café que seja, ou num almoço, só que é como se tivessem te dado a chance de correr, pegar as câmeras, o microfone e montar um cenário, um set de gravação e começar a gravar. Eu acho que esse episódio vai ser um dos episódios da história que eu gravei, desses mais de 300 que a gente já fez aqui no Stock Pickers, onde eu já cheguei mais próximo dessa sensação, que é estar com você aqui hoje, Aurélio, porque desde o momento que eu entrei como apresentador do Stock Pickers, eu queria muito falar com você, porque eu já acompanhava o seu trabalho, enfim, via aquela tenacidade na fala. Então, pô, é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Espero que seja bacana aqui a nossa conversa. Não tem como não ser. Eu acho que o maior risco é eu atrapalhar, não você estragar. Mas, bom, tem muita coisa pra gente falar hoje, né? A gente estava falando antes, a animação é grande. Eu queria começar falando com você sobre o cenário mesmo. Eu acho que tem muita coisa acontecendo no mundo, então, antes da gente chegar e falar de Brasil, eu queria começar lá por fora e a gente vem pra cá, né? Eu acho que tem algumas discussões em relação a Estados Unidos. Primeiro, a gente tem um índice de condições financeiras que parece estar muito estimulativo, né, indicando que a economia está muito estimulativa. O Fed começou o ciclo de corte de juros agora, né, com 25 pontos, num ambiente, novamente, estimulativo. Aí existe até uma discussão se isso vai gerar algum problema de inflação adiante ou não. Tem uma outra discussão também, o que é juro neutro lá. Mas eu acho que o ponto mais importante dessa história inteira é a questão do mercado de trabalho, é o que mais se fala hoje, né? Só que esse filme ele é mais longo. A turma fala muito do momento de mercado de trabalho hoje e esquece de falar um pouco do que aconteceu, por exemplo, no governo Biden em relação às vagas públicas, por exemplo. E eu sei que você tem visões em relação a todos esses pontos orquestrados. Eu queria começar por lá. O que você enxerga e como é que essa história se arrasta de lá para cá e desemboca no que a gente tem hoje? Ótimo, essa discussão é importante e se a gente olhar, tem um arrefecimento muito claro na criação de emprego nos Estados Unidos e a primeira reflexão aqui é a seguinte, é só isso que está desacelerando? A taxa de desemprego subiu um pouquinho? É demanda? É oferta? É a questão da imigração que está afetando esse mercado de trabalho? O primeiro ponto que eu quero reforçar aqui, tem mais indicadores mostrando que essa desaceleração do mercado de trabalho é realmente mais sólida. Tá? Tem um emprego crescendo menos, a criação de emprego mais fraca. A taxa de desemprego, embora tenha subido menos, mas parece ter um fator ali na taxa de desemprego que pode ser que, na verdade, tem pessoas que estão desistindo de procurar emprego porque já começa a achar o mercado de trabalho mais fraco. Porque tem uma métrica de taxa de desemprego mais ampla que essa está subindo de maneira mais persistente, na linha com esse arrefecimento da criação de emprego. Outro indicador que eu gosto de olhar é a pesquisa com as famílias. Tem uma pesquisa com o consumidor que pergunta para o indivíduo se está fácil conseguir emprego ou se está difícil conseguir emprego. E essa métrica do que está difícil conseguir emprego, ela vem subindo de maneira persistente. E a gente tem dados disso aí desde a década de 80. Então a gente está falando aqui de mais de 40 anos de dados e não tem, na série histórica, ciclos de aumento persistente dessa avaliação do consumidor de que está difícil conseguir emprego sem o desemprego subir. Sem o desemprego subir de maneira persistente. E essa métrica já está apontando para a taxa de desemprego mais à frente de 4,6%, de 5%, e hoje ela está em 4,3%. Então, indicação de que ela pode subir mais essa taxa de desemprego. Outra métrica, vagas abertas, está desacelerando as vagas abertas nos Estados Unidos. Então, é um sinal de que não é só oferta, é um componente de demanda. E aí entra esse seu ponto da questão do emprego do setor público, do fiscal, que era um pouco da discussão. Você teve um aumento de juros nos Estados Unidos, um aperto da taxa de juro real, e até recentemente essa desaceleração não parecia tão clara.
né? Parecia que uma economia que estava conseguindo crescer, gerar emprego, mesmo com uma taxa de juro real mais alta. E aí a reflexão natural era, será que a taxa de juro neutra, a taxa de juro de equilíbrio lá na frente dos Estados Unidos, que antes da pandemia era estimado em torno de 0,5% real, ou seja, pega 2 de inflação, seria 2,5% de Fed Funds, de taxa de juro nominal, será que esse negócio subiu e é muito mais alto e a taxa tem que ficar ali 4,5% nominal? E aí é interessante, eu gosto sempre de olhar um pouco, olhar o mundo, né? De certo modo é assim, na microeconomia você consegue fazer experimentos controlados, faz um estímulo de um lado ou dá um incentivo aqui, vê o que acontece com o grupo de controle. Na macroeconomia é mais difícil. Mas às vezes a gente tem o que se chama experimento natural. Às vezes acontece um choque ou algum evento que é muito similar e a gente consegue olhar o resto do mundo e tirar lições sobre algumas discussões desse experimento. E a pandemia é um pouco isso, porque foi um choque que pegou todo mundo ao mesmo tempo. Depois a saída foi muito parecida. Então, essa história de olhar o mundo como um experimento natural é interessante nesse caso. Vamos olhar o mundo. Taxa de juros no mundo. A Europa foi para 4%, já voltou para 2%. Suíça subiu para 1,75%, já voltou para 0%. Taxa de juros nominal 0%. Canadá está ali colado nos Estados Unidos. Foi com juro para cima de 5%, já está em 2,5%. Nova Zelândia já cortou juro à beça. Então você olha o mundo, e vários emergentes. Então começava a olhar o mundo e falava assim, olha, o mundo não parece como um experimento natural, me dá sinais de que esse juro neutro subiu o mundo. Subiu muito nesse período, porque está todo mundo voltando. Claro que não vai voltar para o juro pós Lehman Brothers e antes da pandemia, que realmente era algo extraordinário. Uhum. Mas todo mundo voltando para taxas de juros muito menores, com quedas de juros muito mais acentuadas do que o Fed, por exemplo. O que tem de diferente na economia norte-americana? O que tinha de diferente na economia norte-americana que segurava esse juro lá em cima com uma economia forte ao mesmo tempo? E para mim a história do fiscal. Era uma expansão fiscal enorme. Se a gente pegar do terceiro trimestre de 2022 para o quarto trimestre de 2024, final do governo Biden, o gasto do governo, o consumo do governo dos Estados Unidos cresceu em média 3,7% anualizado. 3,7%. Ora, se o PIB potencial dos Estados Unidos é estimado em torno de 1,8%, o que significa esse governo crescendo, injetando demanda a 3,7%? Mais do que o dobro do PIB potencial. Significa que o setor privado tem que crescer menos. Que o juro tem que ficar lá em cima para segurar a demanda privada. E isso a gente via no emprego. A criação de emprego no setor público era de 10 mil, 15 mil antes da pandemia. Vem a pandemia, o setor público passa um tempo sem conseguir contratar e depois tem uma aceleração da contratação do setor público enorme. O payroll privado, o emprego privado já desacelerava enquanto o setor público criando 50, 60, às vezes 70 mil por mês. Termina 2024, termina o governo Biden e esse negócio muda completamente. A gente vai para uma destruição de emprego do setor público. Esse crescimento de 3,7% que eu mencionei por trimestre, na média anualizada do gasto público, virou negativo no primeiro semestre desse ano. Com gastos federais, excluindo a parte de defesa, com uma queda fortíssima. Ou seja, sai da expansão exagerada e vem para uma contração. E a economia começa a sentir isso. E começa a dar sinais para a gente de que não teve mudança de juro neutro. Não teve mudança de equilíbrio. Que os Estados Unidos não é tão diferente assim do resto do mundo. E que essa taxa pode ser mais baixa. Tem a história da tarifa que mexe com a inflação, mas se não tivesse esse choque, essa taxa de juros ia cair muito mais rápido, na minha visão. Muito mais rápido, porque é esse fator de pressão de demanda que vinha do lado fiscal, ele desapareceu. E ele não deve retomar no curto prazo com muita força, o que permite essa taxa de juros cair, e provavelmente cair mais do que o mercado espera. Você acha que o Fed, então, ele de certa forma talvez esteja lento nesse corte? Olhando para essa perspectiva do mercado de trabalho, sim.
É justificável esse cuidado nesse ciclo agora por causa do efeito na tarifa, na inflação, de observar os efeitos disso, qual vai ser o tamanho do impacto. Mas até agora, esse impacto parece contido. Tem elementos que sugerem uma redução da inflação de serviços continuada, vai ceder mais ao longo do próximo ano. Então, quando esse efeito da tarifa passar na parte de bens, na inflação de bens, essa inflação deve ceder. Deve ceder. E aí o Fed pode cortar mais do que o mercado está precificando. É interessante essa questão, porque assim, o que o mercado precifica hoje? O consenso. Olha, vai para o neutro. O Fed estima que o neutro é perto de 3%. E o Fed vai cortando, está com a taxa hoje entre 4 e 4,25 e vai convergir para o neutro. 3. E esse é um negócio curioso, porque na saída da pandemia, quando o Fed ia começar a subir juros, estava lá com o juro no zero, o que o mercado esperava para a taxa de juros? Vai para o neutro, vai para o 2,5, foi para 5,5. E agora o que o mercado acha? Vai para o neutro, vai para o 3. E a gente tinha essa discussão lá na Vinland, e eu sempre argumento assim, olha, quando esse conceito de juro neutro em grande medida começou, e o Wixon foi muito importante disso, um economista ali do final do século XIX, quando ele escreveu no livro dele sobre o juro neutro, ele mesmo disse, olha, tem essa taxa que é improvável que a taxa efetiva fique nessa taxa neutra. Sim. Nesse conceito de taxa neutra que equilibra a economia, equilibra a inflação, mas que tem tanto choque na economia que é improvável que fique nela. E o mercado acaba colocando isso como uma âncora, como, olha, vai convergir para lá, ou vem de baixo e vai para lá, ou vem de cima e vai para lá. E aí eu falei com a turma lá, olha, deixa eu fazer um exercício para vocês. Vamos pegar, desde 71, então a gente está falando aqui de mais de 50 anos de dados. Vamos pegar a estimativa de taxa neutra dos Estados Unidos, em cada momento do tempo. E eu vou colocar uma banda nela. 50 bases para baixo, 50 bases para cima. Então fica um range ali com 100 bases, em torno da neutra. Vamos ver quanto tempo, qual a proporção do tempo que a taxa de juros nos Estados Unidos fica dentro desse intervalo que é razoável da neutra, durante 50 anos. 15% do tempo. 15% do tempo. Vem choque, tem que ir para cima. Choque para baixo, a economia enfraquece, tem que cortar, tem que ir para o estimulativo. 15% só ao redor do mundo. É como se fosse assim, vamos pegar o 3 que o Fed estima hoje, coloca 50 vezes para cima, 50 vezes para baixo, dá o 2,5 com 3,5. É muito mais provável que fique fora disso, historicamente, porque tem choques. E aí a gente tem que pensar, o risco é de ter que ficar mais alto ou de ter que ir para baixo disso. E aí eu penso que é ir para baixo disso, porque esse choque da tarifa passando, com esses componentes desinflacionários que vêm do setor de serviços, da inflação de serviços, que ajuda a trazer a inflação mais para baixo, para perto da meta, vai sobrar o mercado de trabalho. E quando entra nessa dinâmica do mercado de trabalho mais fraco, não é fácil reverter. É uma economia grande, tem muita inércia. Quando começa esse processo, desacelera a criação de emprego, desacelera a massa salarial, salário, consumo começa a arrefecer. E aí entra numa dinâmica que aí o consumo arrefece, contrata menos e só para isso, com taxa de juros estimulativa, indo com a taxa para baixo do neutro. Então, vendo esse cenário e olhando todos esses elementos, esses efeitos do juro ainda apertado, os últimos dados que saíram, por exemplo, do setor imobiliário norte-americano, permissão para construir novas casas, começou a dar uma afundada maior. E daqui a pouco aparece no indicador do housing starts, de começar a construção. E aí intensifica esse processo de arrefecimento, bate mais o mercado de trabalho. E aí não adianta parar com o juro neutro. Você tem que ir para o campo estimulativo. Então hoje, dentro desse cenário, o viés é de um juro para baixo. Vejo como mais provável que essa taxa terminal tenha que ir mais para baixo, ou bem abaixo até daquilo que o mercado estima hoje. Mas isso para anular um risco de recessão.
Você acredita nesse risco? Tem um risco, né? Tem um risco. E aqui é importante a gente pensar, tá? Os últimos períodos de recessão da economia americana foram períodos com choque. Pandemia, um choque derruba e tem aquela recessão forte e até volta rápido. Problema bancário. Crise de 2008, também um choque forte, tem recessão. Quando você tem um choque da política monetária ou a perda da política monetária, em geral esse processo é mais suave. Você pode ter até uma recessão e, dependendo do tamanho do aperto da política monetária, ela é suave. O Fed já tirou um pouco desse aperto. Nós já tivemos 100 bases de corte no ano passado. Começou a cortar agora de novo. Então isso tende a suavizar. Não me parece que seja provável um quadro recessivo. Mas um quadro de crescimento empurra esse crescimento para baixo do potencial e essa taxa de desemprego sobe. E dentro desse mandato duplo do Fed, com a inflação normalizando após o choque da tarifa, ele precisa ir para o campo estimulativo. Porque se não for para o campo estimulativo, a economia continua fraca, precisa ter um caso de recessão, mas de um crescimento abaixo do potencial, precisa ter contração do PIB. Mas se o potencial é 1,8%, perto de 2%, e essa economia começa a crescer 0,5%, 1%, isso vai elevar o desemprego, vai continuar elevando o desemprego e desvia do objetivo do Fed, que é o pleno emprego. Então ele tem que ir para o campo estimulativo. Tem que ir para o campo estimulativo. E essa chance, esse cenário, ele aumentou de probabilidade substancialmente, né, de ir para essa dinâmica que vai precisar de algum estímulo lá na frente, que parar no neutro somente não será suficiente. Agora, só para a gente não sair de Estados Unidos, né? Porque tem muito assunto, a gente não confundir a turma. Mas eu lembro que a última vez que a gente esteve junto, eu te questionei sobre inteligência artificial, né? E a sua resposta muito sincera foi: dentro do horizonte relevante aqui que eu enxergo de economia, que vai até, sei lá, uns 2 anos, eu não vejo impacto substancial. Mas a gente teve, por exemplo, há umas semanas atrás, a Microsoft anunciando um layoff de 5 mil desenvolvedores por conta, enfim, do Copilot e das medidas de inteligência artificial. Hoje, um dos temas que mais tem sido falado nos Estados Unidos é a Tesla, com desenvolvimento de robôs humanoides e carros que dirigem sozinhos, né? Como é que isso conversa, assim, até para entender em que nível isso está na discussão? Não sei se na academia já está extremamente em voga, mas como é que isso converge com o teu cenário, em termos até de expectativa de inflação e resposta disso para a política monetária, por exemplo? Eu imagino que, de alguma forma, em alguma medida, você já deva estar olhando. Como é que isso conversa com a sua leitura de cenário? Esse é um ponto relevante, porque, primeiro, dentro da academia, das estimativas, há uma dispersão enorme. Tem boas estimativas chegando a resultados de impacto grande ao longo do tempo, mas de maneira suave, impacto em crescimento e em outras variáveis. E tem estimativas com impacto enorme. Tá? E você olha, as análises são todas as óbvias, o problema é que você tem que fazer um monte de hipótese, porque é um negócio completamente novo. Né? E dentro dessa discussão para a política monetária, também vai para os dois lados. Né? Tinha a discussão olha, isso vai substituir mão de obra, você vai começar a gerar um slack, uma capacidade ociosa no mercado de trabalho, vai permitir ter uma queda de juro, mesmo que seja cíclica, mas pode ajudar a ter um juro mais baixo. E tinha ao mesmo tempo, e tem um outro argumento, de, não, na verdade isso é um estímulo ao investimento, essa inovação, vai aumentar a demanda por investimento, e aí o efeito é o outro, vai ter que elevar a taxa de juros, o componente cíclico, porque o investimento é mais alto. Né? E se a gente trouxer aqui a discussão do longo prazo, se aumenta a produtividade, lá na frente é juro neutro para cima, se o retorno do capital aumenta, é maior, significa que você tem que ter uma taxa de juros mais alta. Né? Então, você tem esses vetores para os dois lados. O que está aparecendo até o momento é que essas forças estão um pouco se neutralizando para a política monetária no curto prazo. Estão um pouco mais neutras.
Um outro elemento que eu penso importante para essa discussão da política monetária é um componente político, né? Um componente de pressão muito grande do Trump no Fed. Né? E não tem jeito, é muito difícil um Banco Central se isolar completamente. Né? O primeiro ponto aqui que a gente tem que discutir, primeiro, isso não é novo. Né? Tem pressão sobre o Banco Central no mundo inteiro. Né? Tem pressão no Banco Central no mundo inteiro, já teve nos Estados Unidos, sempre teve, de certo modo. Quando a gente lê livros de outros sobre bancos centrais, sobre o período do Greenspan, sentava lá no Oval Office com Clinton, discussão sobre e aí, para onde vai o juro, enfim. Às vezes não era uma coisa direta, mas era uma pressão indireta, isso sempre ocorreu. E ela está mais intensa agora. E também tem um certo comportamento dos bancos centrais que acaba contribuindo para intensificar esse problema. Né? O primeiro ponto aqui que eu quero ressaltar, é ruim ter pressão sobre o Banco Central. Tem consequências. É ruim, afeta a credibilidade, causa ruído. É ruim. Só que o ambiente também dos bancos centrais, de certo modo, trouxe mais ruído desse lado. Vou dar um exemplo, ou dois exemplos aqui. No ano passado, o Fed, de repente, depois de um período com juro parado, muda de discurso, resolve cortar a taxa de juros na reunião de setembro, com uma eleição que parecia apertada em novembro. E não só dá um sinal de que vai cortar os juros, e dá um sinal de que vai cortar 50 pontos base. Começar um ciclo na boca de uma eleição, com um corte de juros mais intenso. Historicamente, o Fed evita esse tipo de movimento. Evita mexer na política monetária muito próximo da eleição. Exatamente para não gerar uma percepção de que é um movimento político. E esse movimento do ano passado gera discussão. E aí? Foi político ou não foi? Eu lembro de discutir isso lá no escritório e falei assim, isso aí vai dar problema lá na frente. O Trump ganha e vai dizer, olha, o movimento foi para ajudar a candidata democrata. A presidente do Banco Central Europeu, no ano passado, durante um discurso, disse que não seria bom o Trump ganhar a eleição dos Estados Unidos. Ora, isso é uma opinião política que o Banco Central não deveria ter. É uma opinião política. Então, tudo isso contribui para um ambiente de maior pressão. E um ambiente de pressão assim, não penso que o Fed vai fazer algo errado na política monetária. Mas nas suas escolhas, a inclinação fica para o lado de escolher uma política monetária mais frouxa, de proteger esse risco. Qual o risco que eu quero correr? De ficar com esse juro alto e aí a economia piora muito rapidamente e eu demorei a cortar ou cortei menos? Ou corto e aí se o negócio der errado, se a inflação voltar, se a economia se aquecer, eu subo de novo. Esse ambiente já vai acabar pesando para o outro lado. Vai pesar para o outro lado e tem implicação para o dólar, tem implicações para as economias do mundo. Então esse tema também é importante. Mas de certa forma, olhando para frente, dado que você colocou bem, né, que essa pressão sempre existiu e teve esse episódio que poderia ser questionado, como que fica isso dentro do Banco Central? Que eu acho que é um assunto interessante também, olhando até para frente, temos da sua leitura, assim, expectativa, essa pressão em cima do Fed ou de outro Banco Central relevante no mundo. Como é que você enxerga isso olhando para frente? Tem um canal direto que o Trump vai colocar membros dentro do board do Fed. Né? Já colocou um membro, o Stephen Miller, que já votou nessa reunião, já votou por um corte de 50 pontos base. Né? O mandato de chairman do Powell vence em maio, então, em tese, tem mais um nome do Trump no board. Então, tem o peso direto. Né? Tem o peso direto, já influenciou. Né? A Adriana Kugler saiu antes do vencimento do mandato dela, entrou o Stephen Miller. Com esse viés de mais corte de juros. Então, assim, os bancos centrais tentam evitar isso, mas a influência vai na direção de uma política monetária mais frouxa. E isso acaba contaminando o resto do board.
Claro que você pode ter reflexão que é razoável, de será que não vai para o outro lado, de tentar ser mais hawkish, né? Mais conservador com a política monetária, para mostrar que é autônomo. Pode ter um pouco, mas assim, eu penso que predomina o risco de menos juros. De menos juros, né? Nos Estados Unidos. Então, com o estudo somado junto ao seu cenário, é para aplicar. É para aplicar. É para aplicar. E aí é um trabalho de escolher onde tem melhor assimetria. Na parte de juros é para aplicar. Tem assimetrias boas na República Tcheca. No México ainda tem alguma coisa. Próprio Estados Unidos. Se o mercado está precificando 3, e eu estou colocando aqui que normalmente você não fica na taxa neutra, vai para algum lado. E com esses elementos da atividade econômica, junto com a pressão do Fed, gera o risco maior de ir para baixo. E que não está precificado. Bate aqui na história do Brasil, porque bate no dólar, né? Bate na taxa de câmbio. Quando a gente falou a última vez, estava difícil de te convencer que era para apostar contra o dólar. Exato. Você continua com essa cabeça? Não, eu mudei de cabeça em relação a isso. Porque quando teve aquela apresentação, e eu fiz essa discussão, foi pós o 2 de abril, e eu comecei o ano com a cabeça de dólar fraco. O mercado foi para o dólar forte pós-Trump, corretamente, mas chegou num ponto que a minha visão era ter um certo exagero aí. Se o Trump não começar no inauguration, no dia 20, na posse, com um aumento de tarifas, esse negócio vai desarmar. E isso aconteceu. A gente pegou bem isso. E aí foi tão rápido que chegou ali março, a gente olhou para esse negócio e falou, vamos começar a sair disso, porque também foi rápido demais. Veio o 2 de abril, aí para mim foi uma confusão danada, porque foi um choque muito forte, eu não esperava que viesse naquela magnitude as tarifas. Por outro lado, estudando muito bem tudo que o Trump falou ao longo da campanha, ele sempre deu sinais de que colocaria as tarifas, e aí era uma discussão de intensidade, mas também que se tivesse consequências negativas ou consequências, efeitos não desejados do ponto de vista de política econômica, ele voltaria atrás. E o negócio produziu um choque no mercado muito grande que indicava ali, olha, ele pode voltar atrás. Bom, mas naquele momento, o mercado que desarmou o dólar forte, o dólar estava fraco, pulou para o outro lado. Não, agora é dólar fraco mesmo. E a razão a partir dali era o argumento de que, com essa incerteza de política econômica nos Estados Unidos, haverá uma saída de ativo americano. As pessoas não vão querer mais ter treasury, ter bolsa americana, ter ativo real nos Estados Unidos, e vai ter uma saída de capital para os outros países. Eu comecei a pensar sobre isso. Falei assim, bom, é uma tese interessante, mas deixa eu pensar aqui. Primeira coisa, vou sair dos Estados Unidos para colocar dinheiro em que lugar? Né? Onde? Na Europa, crescimento baixo. Naquele período tinha ocorrido a eleição na Alemanha e tinha que ocorrer a aprovação do eleito, e aí é a primeira vez que ele é derrotado numa votação desde o pós-guerra, dando um sinal fortíssimo de que ele não conseguiria avançar fácil com qualquer agenda. A gente tem problema na França, político, Espanha vive com problemas de formação de governo. É para lá que vai sair um fluxo de recursos, crescimento baixo, taxa de juros baixa, um político completamente desorganizado. É para lá que vai esse dinheiro. Não parece fazer sentido. Vai para onde? Para emergentes? Rússia em guerra? Para a China? Para onde vai esse dinheiro? Essa era a minha primeira reflexão. Eu não consegui achar evidências robustas, olhando o passado, olhando a discussão recente, de saída de recursos dos Estados Unidos por essa razão e outra. No meio de uma inovação tecnológica nos Estados Unidos, um boom de inteligência artificial, como a gente estava discutindo aqui, lá o centro disso, tinha alguma desaceleração, mas ainda era um crescimento bom. E outro ponto, taxa de juros lá em cima. Taxa de juros mais alta. E aí, quando eu olhava isso no passado, uma evidência muito forte era
Não é comum ter uma depreciação persistente do dólar quando a taxa de juros está alta. Isso acontece quando o juro cai. Quando tem uma flexibilização monetária nos Estados Unidos mais forte, aí tem o enfraquecimento do dólar. Aí tem o enfraquecimento do dólar. Ora, mas o juro está mais alto do que praticamente todos os outros desenvolvidos, por exemplo, que seria o canal, um caminho para esse capital saindo dos Estados Unidos. Então eu não gostava dessa tese, era contra, a gente não tinha dólar fraco. E eu penso que a gente fez bem. Esse negócio não andou muito. E naquele momento, as tarifas iam entrar, poderia gerar um efeito inflacionário mais alto, e o Fed não cortar juros esse ano. Aumentou o risco naquele momento, estava aumentando o risco do Fed não cortar juros, ou seja, com os juros como uma barreira para a saída de capital dos Estados Unidos, eu não via uma tese consistente de enfraquecimento do dólar. E toda vez que alguém me mandava alguma coisa sobre essa discussão, e olha aqui, Aurélio, está aqui o argumento do dólar fraco. Aí eu ia ler o negócio, a tese já começava, a hipótese começava assim: dado que os agentes financeiros, os investidores não querem mais ativos americanos, não, bom, aí vale. Porque eu quero testar exatamente essa hipótese. Porque haverá uma saída, sob essas condições que eu estou colocando aqui, de ativo americano para outro lugar. E aí quando que eu mudo de cabeça? Quando vem o enfraquecimento do mercado de trabalho com esses sinais mais sólidos, que aí começava a abrir a porta para a redução da taxa de juros. Os sinais de que a inflação, o efeito inflacionário da tarifa seria contido. E o Trump indo de forma mais pesada sobre o Fed. Banco central fraco ou fragilizado é moeda fraca. Quem ancora a moeda, a credibilidade da moeda, é o Banco Central. Então você tinha dois movimentos, que era o juro para baixo, então a taxa de retorno muda. Se esse juro vai cair nos Estados Unidos, eu vou começar a buscar retorno em outros países. Essa barreira à saída de capital que eu mencionava antes, que era a taxa de juro elevada nos Estados Unidos, isso vai desaparecer com a queda dos juros. Mas não é só isso. Porque essa atuação política, essa pressão do lado vindo da Casa Branca, ela ajuda a consolidar que o juro é para baixo, que a taxa de retorno do título americano vai ficar menor, e aí buscar ativo em outros lugares, e ao mesmo tempo uma preocupação mais de médio e longo prazo e essa moeda? E esse Banco Central, o guardião da moeda, o que ancora o valor dessa moeda, é moeda fraca. Juro para baixo com o Banco Central fraco é moeda fraca. Eu lembro de ter essa discussão várias vezes sobre outros países lá no escritório, e quando passava pela discussão de alocação em moeda e como é que estava o Banco Central, eu sempre usava: não vamos apostar em moeda de país com Banco Central fraco. Quando o Banco Central da Turquia foi atacado pelo governo, uma pressão muito grande, com mudanças no Banco Central, a moeda foi embora. A moeda foi embora. E o movimento nos Estados Unidos era nessa direção. A gente mudou de cabeça em relação a isso, começou a colocar risco. O euro vai e bate já no nível mais alto desde 2021, após esse movimento. Não bateu lá na hora da discussão do saída de ativo americano por causa do Trump. Bateu agora. Né? Bateu semana passada com esse movimento do juro e com esse movimento que eu acho que vai crescer da percepção de um Banco Central mais enfraquecido por causa do lado político. E tem um componente importante nessa história toda que você contou até aqui, até para a gente continuar com essa conexão com o resto do mundo que você já fez, abriu para fazer agora, que é essa questão tarifária, né? Enfim, a tarifa virou uma arma geopolítica, basicamente. Sim. E a gente parece que a situação entre China e Estados Unidos, pelo menos no curto prazo, arrefeceu. Né? Pode ser que seja passageiro ou não, mas arrefeceu. Né? Deixou de estar tão extremo quanto esteve há pouco tempo atrás. Uma parte da minha questão é essa. Esse quadrante geopolítico do planeta. Né? Me parece,
até mais importante do que essa questão de curto prazo de Estados Unidos e China é que a organização dos países, do ponto de vista global, ela está se mudando, o alinhamento dos eixos, né? Se discute um monte de derivado em relação a isso, até a questão das proxy wars, por exemplo. Sim. Eu queria ouvir de você essa questão. Na sua cabeça, os eixos do mundo, de fato, estão mudando? E o que é essa nova formatação na sua cabeça? Esse é um ponto relevante porque eu penso assim, aumentou o canal de transmissão disso para preços de ativos no curto prazo. Eu vou chegar nisso depois, tá? Mas a primeira reflexão sobre isso, assim, se a gente olhar nos últimos anos, eu vi o mundo ficando mais perigoso. Tem uma discussão, o Trump trouxe mais incerteza para o mundo, mais risco do lado geopolítico, eu penso o oposto. Né? Durante o governo Biden, e a gente pode estender isso até por mais tempo, mas vamos concentrar nos últimos anos, a gente viu um fortalecimento, uma união de um grupo que é China, Rússia, Coreia do Norte, Irã, um grupo se movendo. A Rússia invade a Ucrânia. O Hamas, que de certo modo pode ser visto como um braço do Irã, ataca Israel. Ataque terrorista contra Israel. O Irã enriquecendo urânio, se fortalecendo para ter uma bomba nuclear. Ora, o risco político ou geopolítico, né, o risco geopolítico para o mundo estava vindo disso. O Houthis, uma proxy do Irã no Iêmen, atacando navios de comércio, o comércio internacional sendo impactado por isso, o Mar Vermelho. Navios tendo que ser desviados, com aumento de custo para a sociedade de transporte, porque não podia passar porque tinha ataque do Houthis no Iêmen. Cadê a polícia do mundo, que era os Estados Unidos? Cadê? Não consegue tirar essa turma dali? Permitir que um navio com bens passe? Afetando negativamente o comércio internacional? Esse negócio está ficando perigoso. Risco da China invadir Taiwan. E aí vem Trump. Aí a polícia do mundo começa a voltar. Né? Junto com Israel. Aí o Israel vai se defender contra o Hamas e atuando de forma forte para eliminar esse braço terrorista. Hezbollah no Líbano. Houthis no Iêmen. Com o apoio do Trump, o Irã. E eu vejo, de certo modo, isso reduzindo o risco do mundo. Eu acho curioso a discussão na imprensa, na opinião pública, de ter mais reação, mais preocupação quando o Trump usa tarifa comercial nessas negociações geopolíticas, muito preocupada com isso, e que assim, é um instrumento que não vai ter o efeito esperado por ele, não vai ajudar os Estados Unidos a crescer mais, enfim, não vai gerar mais crescimento. É uma análise de equilíbrio parcial, não vai fazer os Estados Unidos crescer mais. O equilíbrio geral, isso é ruim para a economia americana, mas é uma escolha de política dele usar tarifa nesse processo. É uma escolha de político. Foi eleito com isso. Mas isso assusta muito mais a opinião pública, a imprensa, do que quando a gente tem um encontro, e foi recentemente, fotos juntos, presidente da China, da Rússia, da Coreia do Norte, países não democráticos. O perigo está muito mais aí do que nas tarifas do Trump. Isso que a gente deveria se preocupar. Né? A opinião pública deveria ter maior preocupação de articulação desse lado que possa trazer impactos para a economia global. Né? E esses impactos, eles aumentaram, de certo modo, no curto prazo, porque antes era uma discussão muito de preocupação com o preço do petróleo. Cenário geopolítico sempre se pensava no Oriente Médio, ter algum efeito no preço do petróleo e o efeito da incerteza que acabava afetando outros ativos. Eu penso que isso aumentou porque a questão da guerra, da invasão da Rússia na Ucrânia, passou a ter um efeito na questão de alocação de ativos, com a história do... Eu vou ter reserva, e aí eu entro em conflito com o país, ele congela minhas reservas, vou para o ouro. E aí você começa a dar impacto no ouro. Se tem o uso de tarifa comercial dentro de uma discussão geopolítica, começa a bater na taxa de câmbio. Então você começa a ter
uma transmissão das questões geopolíticas ampliado. Começa a ficar mais amplo esse processo, sai somente da questão do petróleo e de incerteza e vai para ouro, moedas e com os efeitos da incerteza juntos. E essa tensão ela vai continuar por um tempo, né? Porque realmente a gente teve agora com o Trump uma reação, a polícia do mundo, de certo modo, volta para segurar um pouco esse risco geopolítico, que, na minha visão, era crescente e era bem mais preocupante do que quando a gente pensa que são as ações do Trump que estão gerando isso. Mas esse alívio no mundo, pelos pontos que você narrou aqui, não deveriam gerar um maior apetite para essa tal diversificação que antes você duvidava tanto? Ou seja, não pelos motivos colocados antecipadamente, né? Que, enfim, vinham para justificar uma queda do dólar. Para onde esse dinheiro vai, né? Bem pontuado. Você falou, um monte de lugar em guerra, situações Exato. tensas. Mas com essa reação, com esse movimento que vem acontecendo, que você narrou, da polícia do mundo voltando ativa e tendo um alívio nas relações, isso não deveria abrir um contexto para que outras geografias se beneficiem? Porque isso não anula o fato de... Aí, mais uma questão minha mesmo. Não anula o fato, por exemplo, de algumas barreiras que foram rompidas pelo governo americano lá atrás, né? Veio desde 2018 com o SWIFT, Rússia, né? Os Estados Unidos rompendo alguns acordos importantes. Como é que fica a leitura para... É um trade de alívio, ou seja, o mundo vai se beneficiar no curto prazo, ou não? Existe talvez um movimento aqui mais longo para outras geografias? Eu penso que tem um alívio de curto prazo e aí é um pouco o efeito multiplicador com a história que eu expliquei anteriormente do juro americano, né? Acho que esses dois movimentos que é ir para o dólar fraco ajuda a ter esse alívio nesse momento em que tem a mudança da política monetária nos Estados Unidos, que tende a gerar um enfraquecimento do dólar. O fato de ter um alívio do lado geopolítico ajuda a multiplicar esse efeito, né? De fazer fluir esse capital para outras economias e economias emergentes, porque a preocupação de choques desse lado atrapalhava. E aí, num ambiente que o juro era mais alto e uma dúvida maior sobre o dólar, é forte, é fraco, esse conjunto jogava contra. E eu acho que penso que essas variáveis se moveram juntas na direção mais favorável e o geopolítico, com esse alívio, contribui. Mas é bem importante a história do juro e desse movimento de maior pressão no Banco Central ajudar a enfraquecer o dólar. Esse componente geopolítico ajuda a multiplicar ou intensificar esse efeito. E aí você narrou aqui as pessoas vistas nessa passeata que aconteceu na China, né? Uma delas era Dilma Rousseff também, que estava lá no meio. E aí eu queria usar esse gancho para trazer aqui para o Brasil. Nós estamos num momento curioso, eu diria. Estava até conversando com você antes daqui, né? De um lado você tem um fiscal que já é claro para boa parte das pessoas que é um problema, né? É uma situação, e que teve notícias ruins recentemente saindo na mídia. Por outro lado, você tem essa condenação do ex-presidente Bolsonaro, juntamente das reações americanas em relação a isso, com lei Magnitsky, etc. E isso colocando um ambiente aqui local político onde o governo, assim como aconteceu nas outras geografias que passaram por investidas americanas, por assim dizer, apostando na fala da soberania nacional, né? E a gente teve, inclusive, essas semanas aqui, episódios, enfim, de passeatas, etc., nessa direção. Só que os ativos de risco brasileiros, que costumeiramente são sensíveis a isso, não responderam, né? Pelo contrário. Tirando a NTNB, que está meio parada no mesmo lugar, a Bolsa Brasileira está atingindo máxima histórica atrás de máxima histórica. Parece que o mercado, de fato, não olha para o que está acontecendo agora, já desconsidera, de certa maneira, e olha adiante, mais especificamente para o ano que vem, né, com a possibilidade de uma transição positiva acrescida de um carrego bom de Brasil, né? O Brasil tem um bom carrego que compensa
ficar posicionado até a eleição começar de fato a pegar, talvez seja em maio do ano que vem que o mercado passa a operar de verdade isso, porque até agora é pouca coisa. Uhum. Como é que você olha para o Brasil? Parece que só tem uma discussão em voga, que é a discussão da transição, se vai ter transição política ou não ano que vem. Eu sei que você olha para dados diferentes em relação a isso para trazer os argumentos, mas eu queria saber primeiro sobre essa perspectiva, porque é o assunto central de Brasil. Quando se fala de Brasil não dá para falar de outra coisa. Como é que está a sua cabeça para esse cenário? Eu vou chegar na questão do fiscal e passar pela discussão da eleição, mas eu quero voltar um pouquinho, tá? E juntar aqui duas discussões e que ela envolve o fiscal. Primeiro, recentemente eu vi um artigo no jornal, uma análise, não era um artigo, era uma matéria, mostrando o desempenho da renda per capita no Brasil, poder de compra, comparado a outros países desde 1980. E aí o Brasil, que teve um desempenho nesse período, a gente está falando aqui de mais de 40 anos, de queda de proporção em relação à Coreia do Sul, a vários emergentes, ou seja, um desempenho relativamente fraco. A gente sabe que um bom pedaço desse período aqui, você teve o período de hiperinflação, a gente resolveu isso com o Plano Real, e aí eu peguei esse negócio, fui olhar o período mais recente dos últimos 22 anos, tá? 22 anos mais ou menos. E a gente continuou ficando para trás. Porque normalmente a gente pensa, e tem muita gente discutindo isso, o Brasil melhorou nos últimos anos, a gente antes não tinha um Banco Central independente, agora tem, antes tinha problemas de balanço de pagamento, não tinha reserva, agora tem. É verdade, a gente melhorou em diversas coisas, mas no relativo não. No relativo não. No relativo a gente ficou para trás. Se a gente olhar nesses últimos 22 anos, o nosso PIB per capita diminuiu em relação ao PIB per capita da Coreia. Coreia do Sul, a gente olhava para a Coreia do Sul, já era meio parecido, a Coreia do Sul decolou e a gente ficou. O nosso PIB per capita em relação ao Chile diminuiu nesses últimos 22 anos. Em relação à Polônia, diminuiu, República Tcheca. Ou seja, emergentes vizinhos ou emergentes europeus. A gente ficou para trás, de certo modo. E aí, olhando para isso, eu pensei sobre uma outra reflexão, que era o seguinte, né? O político, o executivo, o legislativo, discute muita questão macro de inflação, de taxa de juros e a própria questão fiscal, né? E eu lembro lá atrás, tem um artiguinho de um economista excelente, faleceu recentemente, Stanley Fischer, tem uma influência na academia muito grande, mas ele é muito conhecido porque foi vice-presidente do Fed, foi presidente do Banco Central de Israel. O Stanley Fischer tem um artiguinho do início da década de 90, que era o título era o papel dos fatores macroeconômicos para o crescimento econômico. Papel dos fatores macro, ou seja, qual é o papel da inflação, papel do gasto, do fiscal, taxa de câmbio. E aí ele pega um monte de países, analisa vários anos, e aí a conclusão, no fim das contas, é o seguinte: esse negócio é só para não atrapalhar. Se você tiver inflação alta, vai atrapalhar o crescimento. Se você tiver um déficit elevado, vai atrapalhar o crescimento. Mas resolver isso não vai fazer você crescer muito mais. Portanto, o debate no mundo, não se debate mais inflação mais alta nos Estados Unidos há muito tempo. E a gente aqui continua preso a debates ultrapassados. A gente continua debatendo se um pouquinho mais de inflação, se subir a meta, não vai ajudar um pouquinho no crescimento. Não vai. Está muito sólido isso na literatura. E a gente teve essa discussão no início de 23. Primeiro semestre todo, vai mudar a meta, não vai mudar a meta de inflação. Até hoje ainda há reclamação sobre a meta de inflação. Não vai gerar mais crescimento. É um debate ultrapassado, desnecessário. A gente está perdendo tempo com esse debate. O outro debate, que aí entra a história do fiscal, é achar que vai crescer mais com um fiscal expansionista. Ele é como se fosse um limitador. Ele é um limitador. Ele está atrapalhando. Já era para a gente ter saído desse debate. Eu costumo discutir que a gente começou a virar o país do programa. Né? Tem programa, não é que todo programa é ruim, tem programa que tem que ser feito. Programa de transferência para baixíssima renda,
né? Programa que vai gerar um ambiente para mobilidade social. Né? Se a pessoa não tiver como se alimentar, imagina, como é que ela vai estudar? Como é que ela vai ter saúde para trabalhar e ela cuidar da própria vida depois? Então você tem que ter esse tipo de programa. Faz sentido ter programa, mas é muito específico. A gente tem programa para tudo, é programa para comprar carro, ajudar a subsidiar. Não faz sentido, isso é bem de luxo. Não faz sentido. Vem o Trump, coloca tarifa, programa. Para ajudar as empresas. Precisa de programa, subsídio do governo. Você já tem seguro-desemprego, a empresa pode procurar o setor privado e tomar crédito. Para que um programa desse? Programa para quem está formado e fazer intercâmbio em outros países, ou seja, um programa de alocação em educação que não é eficaz. Programa. Para tudo. E aí uma questão que é interessante é como se existisse uma gratuidade. Né? Agora é gratuidade, programa para... E aí a gente tem um papel importante. E eu, você, política, a sociedade, não existe gratuidade no setor público. Não existe isso. O Estado não cria recurso nenhum. Não existe gratuidade. Não tem almoço grátis. Alguém vai pagar por isso. Alguém vai pagar por isso. Ou vai ter aumento de carga tributária. Ou vai ter aumento de imposto. Ou vai ter que cortar gasto de um outro lugar. Ou vai aumentar a dívida. Né? Ou vai aumentar a dívida. E ao longo desse período todo a gente aumentou a dívida. Aumentou a carga tributária. Não tem gratuidade. É curioso que eu vejo às vezes pesquisa de opinião pública. Você é a favor do programa tal? Claro, todo mundo lá responde que é a favor. Está errada a pergunta. Está errada. A pergunta tinha que ser: você é a favor de aumentar imposto? Pagar mais imposto para fazer tal programa? Aí a resposta muda. Não tem gratuidade. Alguém vai pagar. Você é a favor de aumentar a dívida, que vai aumentar a taxa de juros, que depois vai fazer a economia crescer menos, gerar desemprego, e aí pega no cara de baixa renda, na pessoa de baixa renda? É o mais afetado quando esse negócio dá errado. É a favor disso para algum programa? A resposta muda. A gente está meio que se acostumando. Essa política econômica ela não está dando certo. Ela não está dando certo. A gente relativamente está ficando para trás. E se a gente olhar nesses 22 anos, são 16 anos da mesma política econômica, de certo modo, com um período ali de 6 anos de política econômica, vamos chamar Meirelles mais Paulo Guedes. Mas são 16 anos da política econômica atual, de expansão fiscal, de sempre tentar gerar um pouco mais de inflação, sendo que é muito sólido que isso não vai gerar mais crescimento. Não vai gerar e não tem gerado. Senão, esses dados teriam mostrado que o Brasil teria melhorado em relação à Coreia do Sul, em relação ao Chile. A gente melhorou em relação à Venezuela, que foi para um caminho terrível. Então tem que mudar a política econômica. Isso aí é muito claro, isso é insustentável. A gente tem um caminho de dívida pública que é insustentável. A trajetória é insustentável. E é interessante que tem um problema de diagnóstico muito sério. Muito sério. Uma pessoa importante da equipe econômica recentemente colocou o seguinte diagnóstico: olha, não é somente o fiscal, ou o fiscal não é sempre tão importante assim para essa questão do juro brasileiro ser alto. E aí dá como exemplo o período do governo Lula I, que a dívida caía e mesmo assim com a queda da dívida, o juro era alto. Então, olha, não era um problema de fiscal, a dívida estava caindo. Não é certo esse diagnóstico, pelo seguinte: a questão da dívida, ela tem impacto no juro, mas tem um componente de gasto que é fundamental. No governo Lula 1, Lula 2 e Dilma 1, esse gasto do governo cresceu em média 6%, um pouco acima disso. 6% real de injeção de demanda do setor público na economia brasileira. E aí a gente tem que pensar, olha, se tem um governo demandando tanto, e o PIB potencial do Brasil era 2%, 3%, vamos ser generosos aqui, e tem o governo injetando demanda a 6% ao ano, 6% de crescimento, no mínimo o dobro do PIB potencial da economia, quanto tem que crescer o setor privado? Muito abaixo dos 3%. E quem que vai segurar o setor privado?
é o juro real lá em cima. É o juro real alto. E aí a gente cai sempre essa discussão, por que o juro no Brasil é mais alto, por que o juro do Brasil é muito mais alto. É um processo de expansão fiscal durante muito tempo e muito forte, injetando demanda, além das consequências de aumento de dívida e de prêmio de risco. E não é só isso, né? Eu lembro, eu acho que eu já até falei para você sobre isso naquela apresentação, nessa discussão do juro neutro no Brasil alto, e analisando contra os nossos pares aqui, México, Chile, Sim, Colômbia, isso é interessante. e havia um gap enorme, né, uma diferença muito grande de juro real. E em 2016, 2017, essa diferença desaparece, né? O juro real do Brasil começa a ficar mais normal. E aí o que aconteceu ali? Né? O que aconteceu ali no governo Temer, período do teto de gastos? Teto de gastos. Primeiro, esse 6% real que eu mencionei aqui, persistente injetando demanda, saiu de 6 e virou 0. Na hora que ele vira 0, não precisa mais desse juro real segurando a demanda privada. O juro cai. Agora a demanda privada pode crescer porque o governo está crescendo bem menos. E tinha o fator do BNDES. Teve a mudança da TJLP para TLP, que era outro exemplo que eu dava, que sempre tinha essa discussão. O juro no Brasil é muito alto. E aí eu perguntava, mas que juro você está falando? Que juro? A Selic é alta, mas a TJLP era baixíssima. A TJLP, em termos reais, era equivalente ao juro real americano. Isso durante 20 anos. Quem tomava empréstimo do BNDES até 2016 vivia no mundo dos Estados Unidos de juro real perto de 0 ou negativo. Era juro real baixíssimo. Ora, eu tinha um governo injetando demanda via gasto e tinha um governo injetando demanda com crédito à taxa de juro americana aqui no Brasil. Para onde que tinha que ir a Selic? Para 16, 17, 18. Para frear a demanda privada. Vem teto de gastos, vem mudança da TJLP para TLP, o Brasil começa a parecer um país normal. O juro real cai, e aí começava uma transformação financeira enorme. Imagina sair desse juro real de 8, 7 e vir para o juro real mais normal, de 2, 3. Ter que realocar. Era uma mudança significativa. E aí a gente voltou a ter uma reversão disso, porque voltou a ter crescimento de gasto e voltou a ter uma expansão de crédito subsidiado. Mas a questão do fiscal, essa discussão, e é interessante, assim, é importante a gente ter em mente e reforçar muito isso, não tem gratuidade. As pessoas precisam levar isso em conta. Para qualquer expansão de gasto de programa, tem que tirar de algum lugar. Então, esses programas precisam ser muito específicos e eficientes com objetivos de mobilidade social, melhorar, fazer a pessoa lá na frente não precisar de programa. Não pode ser programa para trocar móvel, programa. Isso tem crédito. Ah, mas aí o setor privado não dá o crédito. Melhora as garantias. Melhora a segurança jurídica do crédito. Muda o institucional. Muda o institucional e tira o governo dele, o setor privado vai entrar. E aí ele entra com o juro o quê? Mais baixo, porque você não gerou a demanda via impulso do lado do governo. E aí o juro cai. A reclamação tem que vir daí, não do juro alto. Tem que vir da causa. Não da consequência, né? Não da consequência. Isso é só sintoma. E isso é curioso, Colasso, porque assim, quando a gente estuda juro neutro, né, a gente fica discutindo, gastando um tempo enorme, o executivo reclama, o Congresso, o empresariado. E assim, isso é consequência. E você pode ter um ambiente que o juro real de equilíbrio é baixinho, e não significa que é bom. Exemplo, se a produtividade da economia é muito baixa, a produtividade do capital é baixa, se você tem uma economia em que a desigualdade está piorando, a distribuição de renda está piorando, se você concentra a renda, a poupança sobe. Quanto maior a taxa de poupança, dado o investimento, o juro cai. Tem mais recurso disponível. É boa essa economia, com produtividade baixa e desigualdade alta? Não, e o juro é baixo, não significa nada. E você pode ter um juro alto numa economia de equilíbrio, porque tem inovação, produtividade do capital subindo, desigualdade caindo, e o juro se equilibrou alto e ok. A gente está mirando a atenção e a discussão errada. Eu volto lá no paper, no artigo do Fischer, que eu mencionei da década de 90.
A gente está discutindo as coisas e gastando um tempo enorme do lado executivo, do lado político. A gente no mercado tem que discutir isso, obviamente, mas política econômica não. Esses temas já passaram. Não vai gerar mais crescimento com esse fiscal. Pelo contrário, ele está atrapalhando essa economia a crescer, ela está ficando para trás. Não vai gerar mais crescimento com um pouco de inflação. Porque o risco é se desorganizar, a inflação ficar mais alta, e a gente conhece muito bem o problema que isso causa. Tem que atacar a causa do juro elevado, que está associado a essa história do fiscal. E não o juro em si. Ele é consequência, ele é um preço que está refletindo isso. E essa política econômica que levou a esse caminho, ela não está funcionando. A gente precisa ter uma mudança desse lado. E aí o mercado olha para uma perspectiva de uma mudança disso para frente, né? Em boa medida pelas pesquisas recentes. Tem uma avaliação do governo que, dado o cenário, em tese poderia ser mais alto, né? A gente olha os sinais de que o fator idiosincrático do candidato, do presidente, ele perdeu força. O que é esse fator idiosincrático? É como se fosse assim, vamos tentar extrair da avaliação do governo, do presidente, aquilo que não tem a ver com fatores macroeconômicos de curto prazo, cíclicos. Vamos tentar extrair aquilo que é da característica, ou do discurso, ou da personalidade, ou, enfim, da avaliação das pessoas em relação ao candidato. Eu costumo dar um exemplo, a gente estima isso lá para trás, pega o Fernando Henrique sai, o Lula assume lá em 2003, com o mesmo quadro macroeconômico, a avaliação ótima e bom, sobe, porque o Lula, naquele momento a sociedade gostava mais do Lula do que do Fernando Henrique, controlando se identificava mais, digamos assim, com aquele discurso. E aí a avaliação sobe. Não tem a ver com desemprego, não tem a ver com a inflação, não tem a ver com a confiança do consumidor. Quando o Lula sai e a Dilma assume, é o inverso. A mesma condição macroeconômica, a avaliação da Dilma é mais baixa. E a gente consegue estimar isso, estatisticamente. E hoje, quando a gente controla para esses fatores, esse componente idiosincrático do presidente parece que diminuiu versus o passado e está mais parecido com avaliações de candidatos que não se reelegeram. Fernando Henrique não conseguiu fazer sucessor, a Dilma acaba sofrendo impeachment, o Bolsonaro não se reelege. Esse é um elemento que é um pouco da história desse ótimo e bom que não sai da faixa dos 30% e que a análise de cientista político em geral é que precisa ir para 40%. É que precisa ir para 40%. Então você tem uma distância aí e parece uma eleição mais difícil. Eu gosto de olhar outros dados, né? Eu gosto de olhar a história de Minas Gerais, porque Minas tem um fator muito importante aqui, de certo modo é uma amostra meio do Brasil, e a gente tem um histórico de 13 eleições, se eu não me engano, em 12, quem ganhou em Minas ganhou no Brasil, e a avaliação do atual governo em Minas, hoje a desaprovação é muito maior do que a aprovação. É muito maior, e alguns candidatos, e candidato que é conhecido em Minas versus o presidente que é conhecido, mostra uma vantagem para o outro candidato, um sinal de que realmente é uma eleição mais difícil para a tentativa de uma reeleição. E dentro das aberturas das pesquisas, também tem esses sinais, eleitor de ensino médio, que é uma boa informação de desempenho do PT nas eleições, também apontando nessa direção. A eleição está distante, tem muita coisa para acontecer, né? Mas os sinais são de que você pode ter, ou hoje seria mais provável essa mudança de governo, e aí o mercado olha para isso. E aí a história da Bolsa não é só esse componente, tem esse componente, mas tem um componente da política monetária. A gente está se aproximando, daqui a pouco essa discussão de queda de juros vai começar. Janeiro parece o mais provável, mas se a gente tiver uma evolução do cenário internacional jogando o dólar para baixo, essa discussão pode ser em dezembro. Ela pode ser em dezembro. Dada a comunicação do Banco Central, é certo que na próxima não tem nada. Mas dezembro, nesse ambiente, é uma eternidade. Tem muita coisa que pode acontecer lá. Se a gente voltar em julho, final de julho, o mercado não precificava nem perto do que precifica hoje para o Fed, por exemplo. E já caiu 25 e já precificou mais 2, praticamente.
julho, final de julho. Então até dezembro é uma eternidade. Mas está se desenhando um cenário de que está perto, está chegando esse momento que o juro vai cair e a Bolsa começa a antecipar isso. Historicamente, 3 meses ali, a gente tem um movimento bem sólido de alta da Bolsa nessa perspectiva de queda de juros. Se a gente traz esse elemento de possibilidade maior de mudança de política econômica, isso ajuda a ter um movimento de preço de ativos. E o cenário internacional que eu descrevi aqui, se ele se realizar, ele é bom para o Brasil. Ele é bom para o Brasil. Dólar mais fraco, juro para baixo, ajuda a dar um impulso e consolidar esse cenário de juro cair e ter um movimento de alta de preço de ativos. Agora, como é que, assim, para essa parte de transição, bom, você deve ver tudo que é tipo de tese, né? Muito se falou do avanço da sociedade evangélica, o crescimento dela aqui no Brasil. Só que eu achei interessante, você ressaltou bem nesse ponto dos programas e o custo deles, né? Quase como se fosse uma mensagem para a sociedade, que aqui não deixa de ser também, seja lá qual é o tamanho do impacto que a gente consegue ter, mas eu não sei se você tem essa impressão acompanhando essa história lá da Vina, mas parece que virou novela de adulto, né? A gente só fala de personagem, a gente não fala de proposta, tem bastante tempo. Como é que as pessoas já sabem em quem vão votar se nem viram a proposta de ninguém? Né? A gente não sabe nem qual é a proposta econômica que você falou. Isso aqui que a gente discutiu, parece que nós somos dois doidos, né? Que isso não tem valor nenhum. Por isso que eu quis focar muito na história da política econômica. Não tem valor nenhum, né? Isso aqui que a gente discutiu. A política econômica. E para os dois lados, você tem uma narrativa, um uniforme, um vilão e um herói. Sempre. Para os dois lados. Se botar uma foto uma do lado da outra, fica bem nítido isso, né? Como é que você consegue cruzar isso com esse fator que você acabou de narrar, né? É dado que a gente precisa de uma transição, estamos apostando na velha política, uma política econômica que não funciona mais, como você narrou bem. Extremamente ultrapassada. E a gente continua apostando para esse lado. É nítido que a gente precisa de uma transição. Mas como isso se combina com esses fatores sociais aqui, de que talvez isso tudo que a gente discutiu aqui tenha zero de relevância para a urna e que não passe de uma novela de adulto? Eu penso assim, esses elementos são bem importantes, sem dúvida. Né? E a gente tem que olhar não só, você citou a questão de mudança de demografia, mudança de proporção de religião, que são elementos importantes, mas não penso isso como principal, tá? Vamos olhar o mundo. Eu não comecei a história do juro dos Estados Unidos falando, vamos dar uma olhada no mundo? Vamos olhar esse mundo como experimento natural? Vamos olhar o mundo como experimento de política também. A gente tem tido mudanças importantes em diversos países. Né? E até, às vezes, para os dois lados. Né? A gente tem uma Argentina que foi bem para a direita e agora já teve uma eleição regional que já deu uma sacudida no mercado e trouxe dúvidas, até pensando no Brasil. Mas a gente tem um movimento muito forte em vários países na Europa mais à direita, teve eleição recente regional em países da Europa também nessa linha. A vitória do Trump nos Estados Unidos é algo marcante nessa eleição. Né? Foi uma vitória muito mais sólida do que a de 2016, por exemplo. Então tem um certo, quando eu olho o mundo ele parece me dar um sinal de ir mais para esse lado. Né? Ir mais para esse lado mais à direita. E esse componente da política econômica que eu quis focar muito, assim, porque eu acho que ele é fundamental. Precisa ocorrer uma mudança da política econômica. Precisa ocorrer uma mudança da política econômica, porque ela não está funcionando. Relativamente, ela não está funcionando. A gente está usando esses mesmos instrumentos e eu penso que uma parte da sociedade está atenta a isso, porque isso chega na sociedade através de outros canais. Porque se eu tenho um monte de programa, um monte de estímulo do lado de gasto, começa a faltar recurso para outras coisas.
que afeta o dia a dia das pessoas, afeta a segurança, afeta outros elementos que são importantes para as pessoas. A pessoa que quer empreender vê os custos disso, porque tem consequências. Tem uma parte que é o custo do próprio juro. É reflexo disso, de não estar funcionando. E já por muito tempo. Então isso chega. E talvez essa combinação de elementos que esteja produzindo esse tipo de efeito de avaliação, que se a gente fosse olhar só para elementos de curto prazo, uma taxa de desemprego e a inflação, a avaliação do governo deveria ser muito mais alta, poderia ser muito mais alta. E os sinais são de que tem todos esses elementos influenciando. Pelo que você narra, para a gente amarrar e trazer para ativos, você citou bem, né? O mercado ele costuma antecipar. E aparentemente a gente chegou no fim do ciclo de juros. Eleição vai começar a entrar no preço mais para frente. Ainda não começou a entrar, mas pelo que você diz, pelos fatores idiosincráticos, os fatores que você observa, acrescidos da questão do modelo econômico que precisa transitar, a gente deveria ter uma transição no ano que vem. Isso tudo somado deveria me parecer construir uma visão mais construtiva para o Brasil. Naturalmente, quando o Banco Central está subindo juros, você está posicionado em ativos de risco, especialmente NTN-B, não foi uma boa ideia. Não foi uma boa ideia. Mas quando você chega no fim e o mercado começa a antecipar, se torna uma boa ideia. A NTN-B ficou parada. Tá lá, parada. A Bolsa, como você falou bem, se somar o cenário local com o cenário externo, ajudando, vem subindo com um carrego bom. Para estar mais construtivo com o Brasil, ou seja, isso vai para as posições da Vinland em si? Nós temos posições de maneira geral nessa direção, né? Vamos puxar aqui a NTN-B, por exemplo, esse juro real. Não é comum, a gente analisa os dados, pega aí mais de 20 anos, juro real fechar enquanto o Banco Central está apertando a política monetária. E se a gente for para o resto do mundo, se a gente simplificar a história assim, juro real não fecha com o Banco Central hawkish, com o Banco Central duro no combate à inflação. Então, é muito difícil isso acontecer enquanto o aperto está em andamento. Mas, historicamente, quando esse ciclo termina e vai se aproximando o ciclo de afrouxamento, aí ela começa a andar. E aí a gente tem que olhar o nível. Se a gente olhar aí uma NTN-B B50, B45, enfim, B longa, 7,30, né? É ao redor disso, se eu não me engano. Parece muito assimétrico. Para baixo. Parece ter uma simetria para baixo. E o momento ideal é quando o Banco Central começar a virar a chave do discurso, já, de certo modo. Olha o juro real americano. Na hora que o Fed ficou na linha mais dove, mais frouxo na política monetária. Para baixo. Aí o juro real vai. Porque quando o discurso tá duro, se a inflação cai, aí o Banco Central está com o discurso, ele vai querer ver a inflação caindo, não vai segurar o nominal. O juro real às vezes até abre. Né? E se a inflação sobe, ou implícita sobe, se ele está duro no discurso, ele vai subir mais o nominal. Então, o juro real... Então, tem que estar o Banco Central já no viés mais frouxo. Né? Então, a gente está se aproximando disso. O Banco Central ainda está tentando segurar um discurso um pouco mais, mas eu vejo isso como se aproximando e uma simetria grande. A gente tem um pouco de posição nessa linha. A história do mundo nos ajuda, e aí a gente traz a história do mundo, como eu mencionei. Tem algumas assimetrias de juro para baixo no mundo. Citei aqui alguns países. Essa assimetria já deu uma boa diminuída, a gente pegou uma boa parte desse movimento, mas existem algumas ainda. E a gente tem essas posições aplicadas em alguns países do mundo. E a história do dólar, que eu não gostava, como eu mencionei, expliquei aqui a razão de por que não gostava e por que penso que agora pode ter um movimento, e nós temos posição também nessa direção. E em relação ao real, por exemplo, em relação a outras moedas,
tá? De ter um enfraquecimento do dólar contra essas moedas. Claro que a gente tem que combinar isso tudo, porque algumas variáveis, os fatores de risco parecem que vão na mesma direção, então isso tem que ser combinado, né? Mas a gente tem posições nessa linha e tem posições de bolsa no direcional ou relativas para capturar esse movimento de alta da bolsa com a perspectiva de queda de juros, né? Agora, e uma perspectiva de mudança de política econômica é importante. Agora, para a gente, assim, uma coisa que é meio importante e de como a gente funciona, né? No fim das contas, se tem história da eleição, por exemplo, pegar um exemplo, a história da eleição, tem um caminho grande pela frente. O nosso foco e a nossa atenção, assim, a gente tem que dar retorno para o cliente, né? Eu sou cliente, eu tenho cliente, eu tenho que dar retorno para ele. E a gente está sempre muito atento e focado em ver para onde... Eu não sei quem vai ganhar, se mudar a história de quem vai ganhar, a gente vai mudar também. Como a gente narrou aqui, né? Eu vi uma opinião super diferente de agora. Vai mudar. E o nosso foco e atenção é para mudar rápido. No fim das contas, a gente tem que ganhar dinheiro dando certo, e se tiver errado, mudar logo para ganhar pro outro lado, porque é isso que é o nosso objetivo. Cada indivíduo está colocando lá seu dinheiro, espera isso da gente, né? Não tem torcida, não tem paixão por posição, por cenário, é foco, dedicação enorme, estudo, análise rigorosa para a gente conseguir identificar se está caminhando na nossa direção e ter a posição adequada e mudar rápido se o cenário for na outra direção, porque o nosso foco e objetivo é dar esse retorno para o cliente. Então a gente não tira isso da frente o tempo todo, é esse o objetivo. E isso tem que ser independente do cenário que aconteça. Aqui, no político, lá fora, é assim que funciona lá. Aproveitando esse gancho que você me deu, Aurélio, não sei se alguém já te disse isso, eu já falei, eu acho que mais pessoas já disseram. Você é extremamente convincente. Você é extremamente convincente. E eu tenho um pouco de pena dos gestores e dos traders da Vinland quando eles eventualmente têm visões díspares à sua. Especialmente a turma que acabou de chegar, porque eu sei que vocês estão, inclusive, num movimento interessante, digamos assim, na ponta contrária do mercado, né? Porque a indústria de fundos ela foi dizimada, uma redução substancial em algumas classes. Várias gestoras, inclusive não apenas gestoras mais recentes, mas as até de mais tempo de histórico, desapareceram, né? E vocês, na ponta contrária, no sentido de estarem crescendo o time, né? Há tempo atrás, não agora, de forma inteligente, fizeram um movimento de diversificação, né? Então criaram uma área de crédito que foi um sucesso nos últimos... Um abraço para o JP, foi um sucesso nos últimos anos, captou muito. Estão investindo na área macro, montaram uma equipe de ações no momento que não há dinheiro para ações, ou seja, nitidamente vocês como casa investindo e se preparando, né, para ter um elenco completo, mas com um economista com passagem no Credit Suisse e no Itaú, um economista de tesouraria, né, que é aquele que tem visão de posição e que está preocupado com a cota, dá para ver até no teu discurso na hora que você foi falar aqui, né, extremamente convincente. Como fica essa dinâmica entre você e os outros gestores, por exemplo, você e o James, quando vocês têm uma visão que não vai para o mesmo caminho? Como é que é essa relação? Essa relação é ótima e tranquila e muito positiva. Porque, assim, no fim das contas, é o argumento, a análise e o rigor. Entendeu? É isso que é o convencimento. Uma análise rigorosa, com as evidências, com os estudos, com a análise muito profunda de cada um desses pontos. Né? Quando a gente coloca o cenário, quando a gente tem... Tudo tem que ter uma explicação muito sólida. Muito sólida. Tem que ter rigor. Tem que ter... Vamos olhar os dados. Vamos olhar os dados. Né? Se o juro vai cair, vai subir, por que o juro pode ir para baixo nos Estados Unidos? Vamos analisar. Vamos simular. Vamos fazer os modelos. Vamos olhar os dados, além dos modelos. Isso vale para tudo. Então, assim, é no rigor.
Não pode ser no achismo e não pode ser no viés. Então isso é muito tranquilo. Funciona com todo mundo lá, é ótimo e assim. E eu penso que é importante todo mundo ter uma ideia muito sólida de quais são as hipóteses. O que está por trás do cenário. Exatamente para não ter torcida. Porque todo mundo consegue acompanhar e saber se aquilo que faz parte da análise, do caminho, do cenário, está acontecendo ou não. Isso é excelente porque a gente consegue mudar rápido de posição, de visão, e consegue se ajustar. Então isso é fundamental, funciona muito bem. E você mencionou esse ponto, né, de equipe, isso é interessante porque, como você colocou, a gente teve uma diminuição do tamanho dos fundos de multimercado, etc. E ao longo desse tempo em que isso aconteceu, de maneira meio silenciosa, a gente sempre se movendo ali, de maneira planejada, em fortalecimento de equipe. Montar área de crédito no momento que ainda não estava naquele boom de crédito, com Jean-Pierre fazendo um trabalho excelente, uma equipe ótima, e que ajuda na discussão de todos os outros temas, é o importante. Né? Trouxemos pessoas com experiência em operar CIMIA, os emergentes europeus, o George, excelente, grande experiência nisso, sabe operar. Maurício Jesus na parte de Latam. Né? Chegou a Rafaela há pouco ajudando o James no mercado de juros local. Né? A gente teve esse fortalecimento recente da equipe de equities. Né? A gente mexe um pouco ali, time novo também com perspectiva ótima. Na parte de eficiência e de dados, a gente fez uma expansão grande nesse sentido, está ampliando isso, de ter um operacional muito mais eficiente, de capturar dados no mundo inteiro. A gente está aqui conversando, a gente está lá coletando dados no mundo todo para ajudar na análise, nas projeções. E na análise da parte de pesquisa e machine learning. É interessante porque assim, nessa parte de análise de projeção, a gente tem vários métodos que você pode pegar lá a rotina e usar, e que a gente faz, e a gente criou os nossos próprios métodos. Estão sendo todos programados. Isso é nosso. São métodos não lineares de projeção, que é a criação nossa. Só a gente tem, porque a gente criou o negócio. E métodos que funcionam muito bem. E na hora que você usa isso e começa a programar, isso permite que todo mundo possa usar lá dentro. E expande, e a capacidade de processar isso, de testar, é muito mais ampla. Coisa que a gente antes fazia no braço. E agora a gente fortaleceu isso já há 2 anos. Gente nessa linha também, e vai expandir isso. Isso é importante porque, e aí pegando os exemplos da turma que opera lá fora, né? E quando a gente olha o investidor em geral, ele pensa, né? Como que o gestor daqui do Brasil, né, vai tomar risco lá fora? Será que isso funciona? Porque tinha a discussão do ED, né, da vantagem comparativa. Qual o ED que o cara vai ter em operar daqui ou analisar daqui? Será que não é melhor ter... Aí eu prefiro ter um dinheiro num outro fundo, num fundo que está lá fora. E essa discussão é interessante, porque assim, a gente tem que olhar isso com 2 vertentes. Assim, né? Uma é, primeiro, a nossa cabeça, a gente não vai operar algo que a gente não domine, que a gente não conheça, que a gente saiba o que está fazendo. Isso é importantíssimo. Né? Então, tem a parte de análise macro dos países e tem o componente da tomada de risco, do idiosincrático, da questão específica do mercado. Tem esses 2 elementos para você conseguir operar bem lá fora. Nessa parte da tomada de risco, de saber como opera, quais são os instrumentos, essas pessoas que estão envolvidas, todas operaram esse mercado por muito tempo. O Zé Monforte morou no México, Maurício Jesus opera isso há muito tempo, o George que a gente trouxe, que opera a CIMIA, opera isso há muito tempo. Então eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem quais são os instrumentos, eles sabem como os mercados funcionam. Isso é fundamental. E aí tem um componente da minha parte, a análise macro de projeção desses países. Isso é interessante, porque aí as pessoas falam, como é que vai ter ED em relação à turma de lá? Eu falo, olha, nesse mundo de hoje,
em que as informações estão aí, tem muita informação disponível. Muito você consegue acompanhar o cara do Banco Central, você tem os dados, dá para ter vantagem daqui. Dá para fazer muito bem feito daqui. Né? E eu gosto de dar o exemplo de, olha, se a gente quer ter edge em relação à análise do México, da Colômbia, nos Estados Unidos, estando daqui, se o desafio é a gente vai ter que trabalhar mais, vai ter que pesquisar mais, para a gente conseguir essa vantagem, a gente consegue, vou dar exemplos interessantes, assim. A gente olha lá projeções de inflação do México, por exemplo. Tem os bancos do México, tem os bancos dos Estados Unidos que operam lá. O top 1 de projeção na Bloomberg de inflação no México é a Vinland. É a Vinland. Melhor desempenho de forecast é a Vinland. Trabalho excelente do Otávio, da equipe que trabalha comigo, Otávio, o Vitor, o Raislan, o Fábio, são 3 economistas, um engenheiro. O top de forecast de inflação na Colômbia, a Vinland. Está lá entre os top forecasts. Vamos para os Estados Unidos, núcleo do varejo nos Estados Unidos, top forecast de projeção de varejo nos Estados Unidos, a Vinland está entre os top forecasts. Fed, decisão do Fed, a Vinland está lá. Ou seja, dá para ter edge daqui. A gente vai ter que trabalhar mais, porque a gente está aqui? A gente vai trabalhar mais. A gente tem que pesquisar mais? A gente vai pesquisar mais. A gente vai ter que fazer um trabalho mais rigoroso, porque a gente não está lá e está aqui? Mas vamos fazer. Vamos fazer. Para a gente conseguir entregar. E ter essa composição de que a análise macro e o forecast é bom, muito bom, é sólido, é consistente, junto com a decisão da tomada de risco do gestor, que conhece o mercado lá. Então eu posso sim operar daqui muito bem para trazer retorno para o cliente. Quando eu consigo montar essas duas estruturas. Se for um mercado que a gente não tem alguém que saiba operar bem, a gente não vai fazer. Ou se é um mercado que é tudo idiosincrático, é outro tipo de informação, eu não consigo ter acesso para modelar, para projetar bem, para puxar dados, para analisar, também a gente não vai fazer. Não vai fazer. Mas nesses que a gente opera hoje, os resultados estão aí, muito sólidos. E é interessante que isso produz um resultado, e era uma reflexão que eu tinha, né? Que é assim, eu tenho meu dinheiro lá na Vinland, toda vez coloco mais dinheiro, no multimercado, tem os outros também, mas no multimercado grande parte, e eu estou muito satisfeito com o resultado. Estou ganhando dinheiro em relação ao benchmark. Né? E aí eu olho para a visão em geral de multimercado hoje, saiu dinheiro, há uma certa insatisfação, e isso ficou na minha cabeça, né? Por que isso acontece? Porque em geral as pessoas entram no momento, depois que subiu, e saem. Eu fui pedir para fazer um exercício lá para mim. Pega aí, vamos pegar uma janela de 5 anos, independente do dia que o cara entrou, para não depender se ele teve sorte, entrei no dia bom, peguei uma janela boa. Não. Independente do dia que o sujeito entrou, o cliente foi lá, botou dinheiro e ficou 5 anos. E depois tirou. O cara que entrou no dia 1, 2, não importa o dia que ele entrou. O que aconteceu com ele? Porque eu que estou colocando dinheiro há muito tempo, eu estou com a percepção boa. Deixa eu olhar isso. Daí eles fizeram para mim. Quem entrou, independente do dia, da janela, entrou e ficou 5 anos, 94% dos clientes ganharam dinheiro em relação ao CDI, com um retorno médio de 125% do CDI. 125% do CDI, 94% dos clientes. Um belo retorno, 125% do CDI, para um fundo que tem vol menor do que 4, 125% em média de retorno. Esses 6%, ou seja, de cada 100 pessoas que colocaram dinheiro lá, tem 6 que não bateu o CDI. Esse cara não foi legal para ele. O retorno, o pior retorno desses 6, teve 97% do CDI. Durante 5 anos. O pior sujeito teve 97% do CDI. Não bateu o CDI, mas está longe de ser um desempenho ruim para esses 6 dos 100. Os outros 94 bateram o CDI. Pois, mas será que teve que aguentar
drawdown, sofreu ali com drawdown médio de 3,6%. Não é que o cara perdeu 10% no caminho, 20% para depois recuperar, e aí 3,6% de drawdown. Baixo. É baixo. Ou seja, é ter a mentalidade de que esse negócio dá retorno, funciona, a gente consegue entregar, mas é uma alocação que tem que ter uma janela um pouco maior. E aí você não fica preso se entrou na hora boa ou não entrou na hora boa. Se ficar 5 anos, qualquer hora é boa. Como eu estou dando os exemplos aqui. Qualquer hora dá certo e tem bom retorno. E o importante nessa história é um pouco isso aqui, né? E assim, eu penso ali, em tese, é importante o investidor conhecer a equipe, como funciona, como se organiza a asset, qual que é o processo, como as pessoas pensam. Então, assim, na verdade, o desejo seria conversar com cada cliente, né? Mas isso é impossível. Então, vocês têm um papel muito importante. Se a gente consegue falar com o assessor que consegue espalhar isso, é importante o assessor. Conhece, vai lá. Tem que conhecer a equipe, como está estruturado, como está organizado, como que opera, como pensa. E a gente ter sempre o compromisso de estar relacionado, né? Eu sempre gosto de dizer, eu quero que o cliente olhe e entenda, entendi por que ganhou, por que perdeu, que aí ele sabe o que você está fazendo. Isso é fundamental, né? E a gente está muito focado nisso, trabalhando a beça com esses objetivos, de ter o tal do edge, de conseguir entregar isso em qualquer mercado, aqui no Brasil e lá fora, de maneira muito sólida, muito consistente, com muito foco, muito rigor na análise. Agora, você não começou a fazer isso ontem, né? Você começou no início dos anos 2000, né? Isso. O que mudou no que você faz de lá para cá? Então, algumas coisas mudaram, assim, né? Essa parte de informação, ela tá muito mais ampla, digamos assim, né? Hoje a gente consegue ter acesso, esses exemplos que eu dei aqui, de poder fazer pesquisa em outros países de maneira ágil, sólida. Isso é muito mais fácil hoje do que era há 20 anos atrás, né? E os métodos de análise de projeção, eles também vão avançando. Hoje, é muito curioso, uma boa parte da análise que eu faço hoje já é bem diferente da maneira que eu fazia há 20 anos atrás. E eu sempre penso nisso, eu gosto de misturar com a turma nova, porque essa turma nova que entra na equipe, eles trazem uma outra maneira de pensar, já são outros métodos. E lá, na minha área, a gente tem assim, um compromisso de tentar estar ao máximo na fronteira, a gente não ficar atrasado. Então, eu faço lá. Todo mês, alguém tem que apresentar um paper que seja recente, apresentar um artigo acadêmico que seja recente, porque eu quero saber o que está sendo discutido na fronteira. Agora, tem que ser sobre um tema relevante para a gente, ou pode ser de economia. Já teve apresentação de temas econômicos, de trading, de estratégia de investimento. Então, que seja útil para o nosso dia a dia. Paper novo, útil para o nosso dia a dia. E você tem que adicionar alguma coisa em relação ao artigo. Se o artigo fez uma análise para um ativo, você vai ter que fazer para outro e apresentar lá. Se fez uma análise para um país, você vai ter que fazer para outro e apresentar lá. É quase uma mini tese de mestrado esse negócio. Dá um trabalho. Mas a gente está lá na fronteira. A minha preocupação é a gente não ficar atrasado. A gente não pode ficar. Porque se a gente quer ter o edge, quer fazer a projeção melhor, quer acertar o cenário, quer fazer uma análise rigorosa, você tem que estar na fronteira. Chegando coisa nova, literatura nova, método novo, rapidamente a gente começar a usar, testar. Tem coisa que a gente testa e observa, olha, isso aqui não adiciona nada. O que a gente está fazendo está bom. E não mexe. Às vezes a gente apresenta um paper lá e já começa a usar, opa, isso aqui está ajudando a melhorar a projeção, ou está ajudando a gente a buscar um dado. E a gente fica nessa persistência, busca, obsessão por acertar,
por fazer essa análise rigorosa. Só para te dar um exemplo dessas mudanças, muda, e a minha preocupação é a gente acompanhar a mudança rapidamente e não ficar para trás. Muito bem. Olha, a gente passou por cenário nos Estados Unidos, mundo ex-Estados Unidos e a situação geopolítica, Brasil, a gente falou da sua relação com a equipe da Vinland, a Vinland, o produto multimercado, passando pela sua experiência de alocação, a questão do edge dos fundos brasileiros em relação aos fundos lá de fora e agora a mudança da sua profissão. Assim, eu acho que para essa conversa a gente conseguiu passar por todos os pontos, embora eu não quisesse encerrar, eu estava caçando mais coisa. Mas eu prefiro fazer o seguinte, eu prefiro dar por satisfeito. Espero que você tenha gostado da experiência também, que era uma parte importante. Acho que a mensagem vai ser entregue por muita gente. Eu queria também fazer o convite para quem gostou do que o Aurélio falou. A Vinland é uma gestora contemporânea, tem informação pra caramba, eles são bem diferentes na abordagem de conteúdo. Então tem comunidade no WhatsApp deles que manda lá resumo diário do mercado, tem resumo semanal. Então vale a pena acompanhar o trabalho nas redes e nos canais da Vinland, que, enfim, você vai estar sempre informado do que, inclusive, o time do Aurélio está produzindo lá, né? Pelo menos parte disso é disposto lá. Fora o time de relacionamento com investidores, inclusive o Jonatas, pode chamar aí que ele vai responder todo mundo, tá? É só chamar que ele vai responder um por um de vocês todos. Mas, olha, eu deixo pelo menos o combinado de você voltar uma vez ao ano para a gente poder fazer uma atualização disso aqui. Foi um privilégio ter você aqui, Aurélio. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e a parceria e fica combinado aí. Tá marcado, então. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Um beijo. Tchau. Show me the money.